Bem, Yeshua, Yehoshua, Yahushua, Yahoshua, ou Yehoshua, ou Yahshua. Põe a brilho nele. Exatamente, são declinações que têm a mesma raiz. Certo, gente? No Brasil e no cristianismo, nós temos o costume de pegar qualquer coisinha e fazer uma guerra, fazer uma briga. Não é isso que se faz em Israel. Israel não existe esse negócio. Yehoshua, Yeshua, Yahushua, não, eu sou Yeshua. Ah, eu sou Yahushua, não. Lá em Israel, os judeus reconhecem que este nome são declinações de um mesmo nome. E Yehoshua, você está falando as 4 consoantes salva. Quando você fala Yeshua, você está falando aquele que, eu serei o que serei, desceu até nós, ele salva. Se você fala Yahushua, você está falando novamente as 4 consoantes salva. Então, para o judeu de Israel e o judeu antigo, eles não tinham esta briguinha. Ah, eu sou Yehoshua. Não, eu sou Yeshua. Não existe isso. São declinações que têm o mesmo sentido, o mesmo nome. No caso em pauta, em aramaico, que foi escrita ali em aramaico, a própria Igreja Católica fala isso. A Igreja Católica diz... O próprio livro de Mateus, ele declara isso, a Igreja Católica. Foi escrito em aramaico e hebraico. A própria Igreja Católica diz isso. E está lá, quando lá está escrito: e tu terás um filho, e receberá o nome de Yeshua. E isso está no siríaco, e eu achei uma Bíblia do ano de 1449 que tem isso. Esse texto de Mateus 28, de Mateus 28, 20, exatamente, é um texto que foi colocado, imposto dentro da Bíblia. Isso não foi uma polissemia, isso foi uma introdução. E a própria Igreja Católica, ela confessa isso. Anote aí, quem tem a Bíblia de Jerusalém, quem tiver a Bíblia de Jerusalém, eu acho que alguns aqui têm a Bíblia de Jerusalém, você vai ver lá no rodapé, ali no rodapé, bem na base inferior, está escrito: este texto foi acrescentado posteriormente. Esta forma não existe, porque, na realidade, a expressão exatamente que foi usado pelo Machi ali, quando ele disse, mas os príncipes, exatamente Mateus 28, versículo 20, ele usou a expressão exatamente o que está escrito aqui. Portanto, ide, fazei talmidim de todas as nações, em meu nome. Foi a única coisa que Yeshua disse. Então, queridos, a própria Igreja Católica, ela abre o jogo que este texto, ele foi posteriormente colocado pelos padres. Assim também como outros textos. Um dos textos que foram inseridos pelos padres. Vocês por acaso já viram aquele texto da mulher adúltera? Mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno, mulher. Aquele texto, aquela história foi acrescentada pelos padres. Não existe. E a prova está comigo. Quando nós pegamos os textos mais antigos, que se aproxima do ano de 1000, 1100, 1200, e estou com todo o material nas mãos que prova isso categoricamente. Inclusive, os próprios evangélicos falam isso. Outra prova dos textos é o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É uma oração bonita, mas nunca Yeshua fez esta oração. É uma oração que foi posteriormente acrescentado pelos padres. Outro texto terrível é aquele no batismo de Yeshua. Na hora que ele estava batizando, apareceu uma pomba. Exatamente os padres e o próprio Armindo de Abreu, em seu livro, ele retrata isso. Poderia, por acaso, a mãe estar ausente no batismo do filho? Porque eles acreditavam, os adoradores de Jesus, do Deus solar, que a pomba era o símbolo do Espírito Santo. Exatamente o nome Samiramis significa aquele que carrega no bico, a pomba que carrega a oliveira em seu bico. Então, queridos, estas introduções, eu estou falando aqui de introduções, eles introduziram textos que não existiam. Eles colocaram textos e modificaram outros. Nós aqui estamos falando das introduções.